Tem momentos em que a câmera captura o que os olhos se recusam a aceitar. Não é roteiro e nem ficção. São pessoas comuns e em lugares comuns que registram algo que ainda não tem explicação. Hoje você vai ver 7 momentos desse. Lancaster, Carolina do Sul. Um rapaz chamado Noah se mudou para uma casa de 138 anos de idade. Uma dessas construções antigas que respiram história por cada rachadura na parede. Logo nas primeiras semanas, ele começou a ouvir batidas vindas da base da escada. Batidas sem explicação, em um só ritmo, que apareciam e desapareciam sem avisar. Hello? If you can hear me, please stop. Why are you going faster? Oh, no. This is more or less really creepy, like late at night when it happens. During the day, I can walk down here and it's like, okay, it's creepy during the day too. Calm down, girl. Curioso, Noah começou a pesquisar a história da casa, pagou a taxa da Ancestry, entrou no site de genealogia e foi cavando o passado daquele lugar. O que encontrou deixou tudo muito pior. Judson Hood, the original homeowner of the house, built in 1887. So I went on Ancestry, I go and pay the $19.99 or whatever fee it was, and I get all of this dude's family tree information. They have death certificates. They have, this is a coroner's report on Judson Hood. But pretty much this document up here talks about Judson Hood's death. As it would turn out, Judson was not the only one that died in this house. In fact, every single family member died. Mary Pogue Hood, his wife. A família de Hood tinha vivido ali por décadas, e de forma bizarra, praticamente todos os membros encontraram um fim trágico dentro daquela residência. Mas o detalhe que gelou o sangue de Noah foi outro. So all that knocking sounds that you hear in the previous videos mostly occurred right here at the bottom of the stairs, and that turns out to be the location where Mary fell down the stairs, was immobilized, and then eventually died. A matriarca da família, Mary Hood, morreu exatamente no ponto da casa onde vinham as batidas, na base daquelas mesmas escadas. Com o passar das semanas, sem ter para onde ir, Noah foi se acostumando com aquela presença. Passou a tratar as batidas como parte da rotina, até começar a responder. Mary. Mary girl. Ooh, I'm covered in goosebumps. Mary, I know you just died 106 years ago, bitch. Give it up, Mary. Cut it out. Come on, Mary, for real. You done said your piece 106 times. Die. Go to the grave. Dá pra ver que ele não tem tanto medo assim, está mais incomodado do que assustado, mas aparentemente Mary Hood não gostou do tom. Numa noite em que Noah recebia algumas amigas, as batidas mudaram de comportamento, mais fortes, mais agressivas, saindo da base da escada e se espalhando pelas paredes do segundo andar. Uma das amigas acabou entrando em colapso. This hasn't happened in so long. Hello? Nah, don't do that. No, I ain't kidding. I will leave right now. Oh my god, look. Please stop. Noah, stop. Noah, stop. Depois daquela noite, a atividade na casa escalou de vez. Who's going down? Bailey. Noah! I couldn't help it! Bailey. I shouldn't be anymore. That's all that matters. Bailey! E então, o impensável aconteceu. A varanda começou a pegar fogo no meio da madrugada, sem explicação alguma. O caso chegou a passar no noticiário local. I heard somebody banging. I'm like, what the? I did too. I literally went inside. I said, Noah,
Tonight, a Queen City News exclusive. A group of roommates in Lancaster County are looking for a hero they say saved their lives. Their home caught on fire without them knowing early yesterday morning. They tell our South Carolina Bureau Chief Shakira Speaks a mysterious Good Samaritan called 911 just in the nick of time. Those are words you never want to hear, and the roommates say if it weren't for someone driving by, they would have never heard those words either. Homeowner Noah Heaton says it was a normal night for him and his roommates as they were all preparing for bed, but they weren't prepared for what would happen next. I woke up at about 1 a.m. with my roommates yelling at me, thinking someone's breaking in the front door. The sounds they heard were from the Lancaster County Fire Department urging them to get out of the house. So barefoot and in pajamas, they got outside, only to see firefighters already tackling the fire on the second story. And that's when I saw our hammock and outdoor rug up in flames. This is left after the fire. Heaton says officials still don't know the cause. Uma testemunha misteriosa que passava pela rua ligou para o 911 a tempo de acordar Noah e as colegas de quarto. Eles saíram de pijamas e descalço, e quando olharam para trás, o bombeiro já estava combatendo fogo no segundo andar. Cansado e abalado, Noah vendeu a casa assim que conseguiu um comprador e foi embora sem olhar para trás. Mas a história não termina aí. Exatamente um ano depois da venda, o segundo incêndio começou na casa. Dessa vez, destruiu tudo. A nova família conseguiu sair, mas a casa não sobrou. You guys, I am still in shock that this house burnt to the ground after 3 years of my blood, sweat, tears, and literally my entire bank account poured into this house for it to burn a year later. It was insane to me. Now, regarding the second fire that resulted in the total devastation, again, I had moved out, so I don't know much details about this fire other than the family was in the home when it started, and guess what time it started? 3 a.m., the witching hour. O fogo começou às 3 da manhã, a hora da bruxa. A causa oficial até hoje é desconhecida. Com a casa destruída e pouco provável que essa história tenha mais um capítulo, o que Mary Wood queria dizer com aquilo tudo nunca ficou claro. 2 incêndios, uma família que fugiu e uma matriarca que parece não querer ninguém na casa. Não adianta vir agora nos comentários e dizer que não é real, porque isso foi simplesmente assustador. Já o próximo caso acontece num lugar que deveria ser de diversão. Um lugar cheio de crianças, luzes coloridas e música. E mesmo assim, o que foi registrado ali dá mais medo do que qualquer corredor escuro. Se você ainda não está inscrito no Sussurros do Além, faz isso agora, porque o próximo caso é o que mais tirou o sono das pessoas que assistiram. Se você cresceu nos anos 90 e tem filhos pequenos, provavelmente conhece a história do Chuck E. Cheese, uma rede de restaurantes temáticos famosa pelos robôs animatrônicos, que fazem shows para crianças. São tão perturbadores que viraram a principal inspiração para o jogo Five Nights. Mas nem mesmo os fãs mais fervorosos do jogo estavam preparados para o que uma mãe chamada Gina registrou. Ela estava no restaurante com os filhos numa noite comum. Quando o show terminou e as luzes do palco foram apagadas, ela resolveu dar uma última espiada atrás das cortinas para filmar os robôs de perto. Uma curiosidade inocente. O show tinha acabado, os animatrônicos estavam desligados, mas um deles virou a cabeça, devagar e com os olhos arregalados direto para ela, como se soubesse que ela estava ali. Vale deixar claro que esses robôs não têm um sensor de movimento, não reconhecem rostos e não reagem à presença de pessoas. Nenhuma tecnologia desse tipo foi instalada neles, e mesmo assim, aquela coisa olhou direto para Gina. Ela deixou o restaurante segundos depois e honestamente, eu teria feito exatamente o mesmo. Dá pra imaginar o Bucket ser encarado por algo que deveria estar desligado. Mas o próximo caso tem um peso diferente, porque aconteceu no Brasil e com um brasileiro. E foi dentro de uma igreja que estava fechada há 10 anos. O que ele ouviu lá dentro aterrorizou ele pelo resto da sua vida. Mariana, em Minas Gerais, é uma cidade carregada de muita história e muita dor. Quem não lembra daquela tragédia do rompimento das barragens em 2015? Um dos maiores desastres ambientais do país, que levou inúmeras vidas. É nessa cidade que mora Gabriel, um homem que desde criança trabalha como cineasta
marceneiro, responsável por tocar os sinos da igreja histórica do município. Em abril de 2019, durante uma procissão de Domingo de Ramos, ele foi escalado para tocar os sinos de uma igreja de São Francisco de Assis. O detalhe é que essa igreja estava fechada há quase 10 anos, aguardando uma reforma que nunca chegava. O lugar estava em completo desuso. Gabriel entrou sozinho e, tomado pelo nervosismo, resolveu gravar tudo para mandar para os seus amigos no WhatsApp. Então, beleza? Vamos abrir aqui o São Francisco. Oh, caramba! Ai, caralho! Nossa senhora! Aí, ó. E vamos tocar 6 horas. Nossa, que escuridão! Olha, não vou mentir pra ninguém não, cara. Mas que dá um medo ficar aqui. Isso aí dá, hein? Meu Deus do céu. Ah, não, vou até subir lá pra torre depressa. Que é isso? Tá que pariu. Vale-me, Senhor. Ai, ai, ai. Não vou mentir pra você não, tá? Qualquer um pode até falar que fica aqui sozinho. Igual eu falei. Ai, ainda bem que lá fora tá... Puta que pariu, que medo. Ai. Nossa, cara. É difícil de escrever, mas você escuta. Gente subindo. Ô, gente, que medo. O que eu fiz na minha vida? Bom, aqui é o couro. Nossa, cara, dá medo demais. Puta. Ai, eu não devia xingar palavrão dentro da igreja. Mas que dá medo, dá, tá? Nossa. Opa! Ô, Tuquinho. Ai, meu Deus do céu. Você consegue sentir um medo genuíno na voz dele. Não é encenação, é um homem adulto acostumado com igrejas e sinos desde criancinha, que estava visivelmente assustado com aquele lugar. E quando subia as escadas em direção à torre, um barulho estranho ecoou pelo interior da igreja. Uma batida, um objeto caindo. Algo que não deveria estar acontecendo num lugar vazio. Gabriel tentou se convencer de que era Toquinho, outro sineiro que também ajudava às vezes no trabalho. Gritou o nome dele, ninguém respondeu. Ele estava sozinho, mas a sensação é de que havia passos subindo a escada logo atrás dele. Gabriel optou por esperar na torre, tocar o sino na hora certa e descer o mais rápido possível. Bom, chegou um aí que eu não sei quem que é, e eu também não vou ficar para poder descobrir. Ai, Jesus. Não vou mentir pra você não. Cara, é impressionante. É sério. Eu tô arrepiando todo. Ó, vou ficar bem calado pra ver se a gente escuta. Ó, escuta. Ó, escuta a gente subindo. Puta que pariu. O que quer que estivesse naquela igreja com ele, ele não quis descobrir. A igreja foi reformada anos depois e voltou a funcionar normalmente, mas Gabriel não sabe até hoje o que estava lá com ele naquela noite. Tem algo perturbador em lugares sagrados que guardam segredos. Mas quando o segredo não está numa igreja abandonada, e sim na casa onde você dorme. Um rapaz nos Estados Unidos conviveu com isso por meses. E o que aconteceu no final transforma esse caso no mais assustador que eu trouxe hoje. Bases militares são lugares controlados, câmeras em cada corredor, protocolos rígidos e acesso restrito. São talvez os lugares onde menos se espera encontrar algo inexplicável. Mas um médico do exército americano chamado Anderson descobriu que nem as paredes de uma base militar conseguem segurar certas coisas. Em uma noite comum, ele estava gravando um vídeo rápido para mandar para sua esposa. But yeah, there's that. And I just had to check the CMO real quick. I'll be home in a sec, but it'll be crazy. Olha com atenção para a parede em cima da porta do fundo do corredor. Uma sombra aparece do nada. 2 pontos escuros que lembram olhos
encararam a câmera por segundos e então somem. Logo depois, um barulho ecoa pelo corredor vazio. Anderson foi verificar, não havia ninguém ali. A unidade médica estava completamente vazia, como deveria estar. Foi a esposa quem percebeu a figura primeiro, quando ele mandou o vídeo. E foi ela quem avisou o marido do que tinha registrado sem querer. Anderson passou o resto daquela noite sozinho naquele corredor, pensando no que estava do outro lado daquela porta. Até hoje ninguém sabe o que era aquela sombra, e talvez seja melhor assim. Você pode até comentar assim, pode ser um jogo de luz. Talvez sim, mas você vai lá conferir? O próximo caso muda um pouco esse caminho. E não aconteceu em nenhuma casa, e não tem nenhum nome para identificar. É só uma câmera de trilha no meio de uma floresta que gravou algo que a ciência ainda não conseguiu classificar. Esse vídeo surgiu na internet sem nenhum contexto, sem nome, sem data e sem localização. Só as imagens de uma câmera de uma trilha instalado em algum ponto remoto de uma floresta. O tipo de câmera que fazendeiros e pesquisadores usam para monitorar animais selvagens. O que ela registrou naquela noite não é um animal que você vai encontrar em nenhum catálogo. Preste atenção na silhueta. O corpo é alto, incrivelmente magro e pálido. O jeito de se mover é diferente de qualquer criatura que a gente conheça. E quando ela vira para a câmera, dá para ver os olhos brilhando na escuridão. Edição? Talvez. Criatura real? Talvez. Fantasia? Não parece. Eu prefiro chegar a nenhuma conclusão sobre esse vídeo. E você vai tirar a sua aqui nos comentários. Floresta escura e criatura desconhecida. Difícil dormir depois disso. Mas sabe o que é mais difícil? Quando o paranormal resolve aparecer dentro do seu próprio apartamento. No quarto, na parede e na cadeira do seu lado. Foi o que a Amy viveu e ela tem um vídeo para provar isso. Amy se mudou para um apartamento novo com duas amigas. As três estavam animadas com o lugar, mas logo nas primeiras semanas algo estranho começou a acontecer. Qualquer coisa que elas pendurassem na parede caía. Fotos, quadros e pôsteres. Caía sozinho, sempre, com tanta frequência que as três pararam de achar que era coincidência e começaram a ter medo de ficar em casa sozinhas. Numa noite em que estava sozinha, Amy decidiu gravar o quarto. What the f... Um quadro na parede balançava devagar de um lado para o outro, sem vento e sem vibração, sem nada. E então, a cadeira, ela vira lentamente como se alguém tivesse sentado nela. Ou como se alguém quisesse olhar de frente para Amy. O vídeo corta porque ela deixou cair o celular de tanto susto. Ela saiu do quarto e ficou esperando as amigas na cozinha. Quando o vídeo foi postado na internet, algumas pessoas levantaram uma teoria. O duto de ventilador do apartamento acionava todos os dias às 4 da manhã em potência máxima. Talvez a corrente de ar fosse forte o suficiente para mover as coisas. Amy decidiu testar. Reprogramou o termostato para acionar às 9 da noite e ficou gravando para ver o que acontecia. Okay. This is our vent test. We have about a minute until the heat's supposed to cycle on. We're going to see if that does anything to move the picture frame.
home. The heat did not come on yet. Enquanto ela aguardava o equipamento ligar, um barulho alto veio de fora do quarto. Um dos seus sapatos tinha caído alguns degraus da escada. Ela foi lá verificar, mas enquanto estava no corredor, outra pancada forte veio de dentro do quarto. Ela voltou correndo e o quadro tinha despencado da parede. O termostato ainda não tinha ligado. Não era a ventilação. O que quer que esteja naquele apartamento, ele não precisa de corrente de ar para se fazer notar. Uma cadeira que vira sozinho é perturbador demais, mas existe um tipo de vídeo que me incomoda acima de qualquer outro. Quando o paranormal resolve aparecer perto de uma criança. Esse último caso é exatamente isso. E o pior de tudo, a mãe não viu nada no momento da gravação. Esse vídeo foi postado por uma mãe que estava fazendo o que toda mãe faz, gravando o filho. Um registro simples e inocente, do tipo que a gente guarda pra vida inteira. Ela postou no Instagram sem pensar duas vezes. Os comentários começaram a chegar em segundos, todos pedindo a mesma coisa. Assiste de novo com atenção. Ela assistiu e ficou totalmente em choque. Lá no fundo do quarto, agachado no canto, uma figura. Ela só fica ali, agachada como se estivesse observando. A mãe jura que não havia mais ninguém naquela casa. E eu não tenho nenhum motivo para duvidar do que ela diz. Ela não sabe o que é aquilo. Não temos mais informações sobre esse caso. E não sabemos o nome da cidade se aconteceu de novo. Só temos aqueles segundos do vídeo. É uma figura agachada no quarto de uma criança olhando. Para mim, a falta de contexto não deixa esse caso menos assustador. Deixa ainda mais. 7 casos, câmeras de celular, câmeras de segurança e uma câmera na trilha. Todos registraram o que nossos olhos não conseguem ver. Você acha que tudo isso tem uma explicação racional? Ou algumas coisas existem fora do que a gente consegue entender? Se inscreve aqui no canal se você ainda não fez isso. Toda semana tem 2 vídeos novos te esperando aqui nos Sussurros do Além. Até o próximo vídeo.